E agora vamos conferir o quadro Viva a Cultura. Vi o amor e a esperança caminhando juntos sobre o jardim. E com semblantes alegres falavam da vida e o que havia em mim. Sobre o segredo o amor partilhou, como tudo na cruz começou. De tal maneira ele nos amou, entregando a si mesmo, era um plano de amor. E para a humanidade não se esquecer, se perder a fé e a esperança, vou permanecer. O amor tudo suporta e crê, tudo supera e alcança. Mesmo que falte a esperança, o amor nunca morrerá. Sobre o segredo o amor partilhou, como tudo na cruz começou. De tal maneira ele nos amou, entregando a si mesmo, era o plano de amor. E para a humanidade não se esquecer, se perder a fé e a esperança, vou permanecer. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo supera e alcança. Mesmo que falte a esperança, o amor nunca morrerá. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo supera e alcança. Mesmo que falte a esperança, o amor nunca morrerá. E vamos assistir agora a mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos já quase na conclusão do tempo da Páscoa. Próxima quinta-feira, em muitas regiões do mundo, nós já iremos celebrar a Ascensão do Senhor. No Brasil, passa para o domingo seguinte, quando também celebramos o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E já nessa semana, na sexta-feira, por exemplo, já iniciaremos também para algumas comunidades a novena em preparação a Pentecostes. Já se vislumbra no horizonte da nossa vida litúrgica a grande festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, no coração da igreja, no coração de cada um de nós, como havia prometido pelo Senhor. E eu vos enviarei o Paráclito, o Defensor. E a liturgia dessas últimas semanas do tempo da Páscoa vai nos apresentar justamente essa expectativa e essa promessa. As novenas
de Pentecostes são variadas, acontecem de maneira diversa em cada diocese, em cada região do país. Algumas, inclusive, fazem a semana de Pentecostes em vez de novena, mas é justamente a oportunidade, através da liturgia e das atividades também devocionais, que nós queremos viver essa conclusão do tempo da Páscoa, mas com a certeza de que a experiência pascal, do mistério pascal, marca as nossas vidas e os nossos corações. Com aquela centralidade do mistério pascal, celebrando no tríduo pascal, na Semana Santa, nós somos chamados justamente a, dali, estar anunciando a vida e a salvação, e levados e conduzidos pela ação do Espírito Santo, caríssimos amigos e irmãos. Esse final de semana, nós estamos celebrando o 6º domingo da Páscoa. E o Evangelho do 6º domingo da Páscoa nos fala justamente sobre esse aspecto da vinda do Espírito Santo, de guardar a palavra, ao mesmo tempo que o Espírito Santo vai nos ensinar a interpretá-la, e nós temos a paz. O Evangelho de João é bem isso. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. Nós queremos isso, meus irmãos e irmãs, guardar a palavra do Senhor, a palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós sabemos que a fé vem pelo ouvido, de ouvir a palavra e guardá-la no coração, para que ela, como semente boa, faça frutificar boas colheitas no coração de cada um de nós, na vida de cada um de nós. Além disso, caríssimos irmãos e irmãs, e fala Jesus que a palavra que escutais é do Pai que me enviou, fala Jesus. Ele fala a palavra do Pai, mas o defensor, e aqui vai a promessa do Espírito Santo, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. O defensor, o Espírito Santo, vos ensinará tudo e vos recordará tudo. É essa ação do Espírito Santo que a igreja faz a experiência. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que Deus, no íntimo de cada um de nós, o amor do Pai pelo Filho, que é o Espírito Santo, presente em nossa vida, faz com que nós saboreemos as coisas do alto, que nós experimentemos a graça de Deus de poder compreender a sua palavra, de compreender a vontade do Senhor, de andar pelos seus caminhos, caríssimos amigos e irmãos, de podermos com entusiasmo testemunhar até justamente o martírio, em quem nós colocamos a nossa confiança e a nossa esperança, em Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra do Evangelho continua: deixo-vos a paz, não como o mundo, mas a minha paz, fala Jesus. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ou seja, no mundo de guerras, de violência, de polarizações, de ódios, de rancores, como nós temos hoje, e que de uma certa forma também influencia pessoas da igreja, que passam a jogar pedras, passam a flechar as pessoas, passam como se fossem perfeitas, a julgarem os outros como se não tivessem nenhum pecado. Nós vemos que nós vamos exatamente contra o Evangelho, mas fala que é a leitura que o Senhor nos dá a paz, não como o mundo, mas como Ele nos dá a paz. E nesse mundo nós somos chamados a ser sinais da paz pela ação do Espírito Santo em nossa vida. E é justamente o Senhor, pela ação do Espírito Santo, nos faz experimentar a paz interior de quem se encontra com o Senhor e, consequentemente, de poder contagiar as pessoas com o dom da paz, do perdão, da reconciliação, do amor ao próximo, do amor ao inimigo. Nós não podemos, meus irmãos e irmãs, deixar de ouvir a palavra de Deus e essa radicalidade que nos fala a palavra do Senhor, não aquela das ideologias,
que os homens inventam, mas aquela que o Senhor nos fala pela sua palavra. De pedir o dom da fé, de crer em Jesus Cristo ressuscitado, que está vivo, ressuscitado, presente no meio de nós, e pela ação do Espírito Santo nos faz saborear as coisas do alto, nos faz ver também que é possível ter a paz interior que contagia o mundo nessa paz. O Evangelho continua, meus irmãos e irmãs, para que nós não nos intimidemos, e também fala, eu vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. O Senhor falou tudo antes da sua morte, ressurreição e ascensão. É claro que os discípulos de Jesus, os futuros apóstolos, não tinham como compreender e entender isso tudo, porque algo não tinha acontecido, era uma profecia. Mas depois que aconteceu, e pela ação do Espírito Santo, puderam perceber justamente tudo isso. O Senhor Jesus, o Verbo que se encarnou no seio de Maria, que veio morar no meio de nós, deu a vida por todos nós, Ele nos mostrou o caminho de volta para o Pai e nos dá, realmente, com esse grande dom do Espírito Santo, que o Pai nos dá esse grande dom, para que nós possamos saborear as coisas do alto e perceber aquilo que Ele nos ensinou. É bem isso que Ele coloca no Evangelho. Ou seja, o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos tenho dito. É isso que vamos pedir a partir desta próxima sexta-feira, na novena de preparação a Pentecostes, ou os que costumam fazer a semana de preparação à festa de Pentecostes, a partir da próxima segunda-feira depois da Ascensão, para pedir esse grande dom da ação do Espírito Santo em nossa vida, que realmente transforme nossos corações, nos converta, nos faz cada vez mais homens e mulheres novos. Infelizmente, nós vemos que nós somos muitas vezes presas de toda uma ideologia de ódio, de rancor, onde nós estamos comprometidos não com Jesus Cristo, mas com algumas situações que nós achamos que fossem melhores e que, claro, diante de um mundo plural, outros acham que não são melhores. Mas cabe a nós termos um compromisso com Jesus Cristo. Recordo com muita clareza, justamente do Santo Domingo, Jesus Cristo, o nosso compromisso, a nossa opção é por Ti. Nós queremos cada vez mais, meus irmãos e irmãs, deixar com que a palavra do Senhor venha até nós e que o Espírito Santo nos ilumine, nos faça saborear e entender aquilo que o Senhor nos diz, como também os padres da igreja, os pregadores, estão abertos à ação do Espírito Santo vivenciaram durante toda a sua vida. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós vemos a novidade da vida cristã nos Atos dos Apóstolos de hoje, desse final de semana. Fala de uma pregação que fizeram aos recém-convertidos ali em Antioquia. Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Ou seja, vai parecer justamente que era preciso voltar ao Antigo Testamento. E os discípulos vão se reunir, vão conversar, vão ouvir a todos, vão chegar a uma conclusão, né? E aí vão enviar seus mensageiros para Antioquia para mostrar os caminhos. É muito importante, meus irmãos e irmãs, ver esse serviço da igreja, porque opiniões, diversas situações sempre acontecem, sempre tem. Nós vemos quantas vezes as opiniões chegam e falam de tantas situações, as mais confusas. A igreja tem essa missão de escutar a todos e de falar qual que é a doutrina correta, o que é que o Senhor nos ensina. É isso que justamente no assim chamado Concílio de Jerusalém aconteceu. Levados pela ação do Espírito Santo, vão chegar a algumas conclusões. E é isso, caríssimos irmãos e irmãs, que vai dizer justamente isso. Depois de conversarem, mandarem justamente mensageiros até Antioquia,
depois de ter ido a Jerusalém para conversar, nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Porque não tinham sido judeus, não tinham sido circuncidados. Era preciso ser judeu para depois ser cristão, ou podia ser cristão sem ser judeu? E aí, justamente, por isso estamos enviando Judas e Silas, que vos transmitirão a mensagem. Por isso decidimos, o Espírito Santo e nós. O Espírito Santo e nós, elevado pela ação do Espírito Santo, né? Não vos impor nenhum fardo, além dessas coisas indispensáveis. E fala das 3 coisas que eles colocaram indispensáveis. Das carnes sacrificadas aos ídolos, porque era uma questão ali de toda uma cultura local, que ia ser um escândalo muito grande. Também da questão das uniões ilegítimas, né, ou seja, não se vê como pagãos, e também, né, das carnes de animais sufocados, né, do sangue de animais sufocados, que para o judeu era bastante grave. Ou seja, colocam as questões que algumas são locais, são ocasionais, e outras questões, como uniões ilegítimas, que sempre são necessárias evitar. Mas pareceu bem o Espírito Santo a nós não impor nenhum fardo a mais. Ou seja, um pagão que não fosse judeu pode ser cristão, sem passar pela circuncisão. São palavras, meus irmãos e irmãs de sabedoria, que vêm pela ação do Espírito Santo em nossas vidas e na igreja. Pois nós somos chamados a caminhar como igreja, como povo de Deus. No mundo de tantas contestações hoje, pensamos o dom da fé, de percebermos a vontade de Deus que se manifesta pela igreja e que pela ação do Espírito Santo vai nos mostrando os caminhos cada vez melhores para a nossa própria vida. E assim vamos suplicar, a partir da próxima sexta-feira, ou então depois de ascensão, essa ação do Espírito Santo que se renove em nossa vida. E, finalmente, nós temos a segunda leitura, o Apocalipse, que vai justamente falar, não é, sobre as portas do templo que estavam das 12 tribos de Israel, Oriente, Norte, Sul, Ocidente. Tem os 12 alicerces, estão os apóstolos, e a cidade santa de Jerusalém, né? Ou seja, a construção da vida vem justamente com seus alicerces, suas colunas, com os apóstolos, levados e abertos ao mundo inteiro, onde jorram as águas da salvação. Participemos bem da liturgia desses dias, meus irmãos e irmãs. Preparemos-nos para Pentecostes, vivamos intensamente essa expectativa de renovar em nós esse grande dom do Senhor, de também nós que já recebemos o Espírito Santo, se renove em nossa vida esse mesmo dom e essa mesma graça, para podermos viver a festa de Pentecostes e, consequentemente, também anunciar a vida e a salvação para todos, levados pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Deus presente no mais íntimo de nós. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e dá a todos nós o dom da vida, da missão e do esclarecimento e da paz. Que Deus abençoe a todos vocês e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Orani, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Espero você aqui na semana que vem. Uma ótima semana. Tchau, tchau! Você que esteve conosco nesta primeira hora do programa Palavras de Vida, fique agora com a nossa Santa Missa, a Santa Missa em sua casa da Arquidiocese do Rio de Janeiro. O refrão do Salmo de hoje, que as nações vos glorifiquem ao Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Preparemos o nosso coração para a Santa Missa.